Eu sou Matheus Bela Felipe e junto da minha equipe, Davi Turnes Vieira, Rafael de Sene e Pedro Vinícius, nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre oralidade, da disciplina de português, guiado pelo professor José Carlos Martins. Nós somos todos alunos do Instituto Federal de Santa Catarina e estamos cursando o curso Técnico Integrado de Eletroeletrônica. E para o nosso trabalho, a gente escolheu o gênero favorito do mundo cinematográfico de cada um dos integrantes e decidimos fazer uma recomendação de um filme desse gênero e falar do porquê, pontos negativos, positivos, por que assistir o filme e a conclusão que a gente pode tirar do filme também. E o gênero que eu escolhi falar então é a animação. E para falar de uma verdadeira obra-prima da animação, eu escolhi o filme O Menino e o Mundo. O Menino e o Mundo é uma longa-metragem de 1h20, brasileiro, dirigido por Ale Abreu. O filme tem uma pegada meio psicodélica visualmente e o mais interessante é que ele foi feito com lápis, giz de cera, colagens e algumas pinturas. O filme ele tem um total de 0 falas. Ele até tem alguns diálogos, mas estão colocados invertidos, então a gente não entende nada que os personagens estão falando. Então, num filme sem diálogos, o áudio e as imagens contam muito mais para esse filme do que um filme com diálogos. E o filme faz isso muito bem, com imagens muito bonitas, principalmente em momentos quando a gente deveria dar mais valor à vida, com momentos bons de se viver. Totalmente ao contrário de momentos ruins ou pontos negativos da sociedade em alguns momentos. Por exemplo, fábricas, a gente percebe árvores mortas ao seu redor, uma única cor em seus diversos tons. Ou então, no interior de uma fábrica, a gente percebe diversos tons de cinza, por exemplo, em contraste com uma outra cor um pouco oposta dela. E falando do áudio, ele faz isso muito bem também, às vezes até mesmo com áudios 3D, facilitando o nosso entendimento sobre a localização do que está acontecendo à nossa volta. E o áudio tem a presença ilustre de um cantor brasileiro, o Emicida, que canta sua música aos olhos de uma criança. Mas infelizmente a música também está invertida, a gente não entende nada que o cantor fala. Mas a música se trata muito bem e demonstra muito bem a situação do começo ao fim do filme. E falando então da conclusão que a gente pode tirar do filme, eu pesquisei a conclusão principal que o autor quis passar com o filme e li ela dentro do filme com visões que eu tive sobre o que estava acontecendo ali. Então a gente pode perceber pessoas desanimadas, sem saber muito o que fazer, quando tudo parece meio igual e que buscam muita felicidade em bens materiais ou coisas irreais, que acabam criando uma falsa felicidade, como a gente pode perceber nessa imagem, quando a pessoa tem olhares colados, sorrisos falsos, e totalmente ao contrário da conclusão que eu tive do filme, que pra mim foi a principal, que é que a gente não pode deixar a nossa criança interior morrer. É meio clichê, mas é a opinião principal que eu tive, pra mim é a mais simples e a mais importante que a gente pode ter. Que a gente pode perceber quando em momentos nessa primeira imagem é quando a criança está num bunker, por exemplo, de algodão e, claro, que na imaginação dela, ela estava flutuando em uma nuvem de algodão. E para mim, a principal, que mais tocou comigo, que fez ter essa ideia de fazer dessa conclusão, foi quando a criança viu diversos navios e achou parecido com patos, por exemplo. E eu achei interessante que isso foi uma visão parecida que eu tive há muito tempo atrás, quando eu vi diversos navios passando e eu tive essa imagem, parecem patos. E recentemente eu vi navios e eu não tive essa mesma interpretação, que com certeza ia fazer aquele momento bem mais especial do que foi de verdade. Então agora eu vou passar a palavra para o Davi Turnes Vieira. Valeu, Dubela! E bom, eu sou o Davi e o filme que eu irei comentar sobre será My Hero Academia Heroes Rising. E sim, esse filme não é normal. Na verdade, ele é um anime, uma animação japonesa. E pasmem, esse anime já conseguiu arrecadar cerca de 29 milhões de dólares até março do ano passado, sendo que ele foi lançado em dezembro no Japão e em fevereiro na América do Norte. Então, esse filme é o segundo da série My Hero Academia, que anteriormente a ele foi lançado o anime com 88 episódios e o primeiro filme, My Hero Academia 2 Heroes. O nosso símbolo da paz. Ele ainda tem um longo caminho pela frente. Mas... All Might. Quero ver uma sociedade onde todos possam sorrir sem preocupação. Bom, para contextualizar as pessoas do filme, o mundo de My Hero Academia se passa onde 80% da população possui alguma peculiaridade, basicamente poderes. E o nosso protagonista, o jovem Midoriya Izuku, não tem eles. Mas mesmo assim ele deseja se tornar muito um herói. Até que um certo dia ele encontra o seu ídolo, o All Might, detentor do
título de herói número 1 e símbolo da paz. E All Might, comovido com o jovem Midoriya, decide então passar a ele o seu poder, o One for All. E Midoriya, com esse poder, ele consegue finalmente entrar na tão desejada UA, a Escola de Heróis. E lá ele encontra diversos amigos e inimigos, e passa por diversas batalhas e vitórias, derrotas, até o momento atual do filme. E o Midoriya, ele tem que literalmente quebrar todo o corpo no começo da série para conseguir usar nem mesmo 5% do poder total do One for All. E bom, os pontos principais do filme para mim são de que a animação é muito bem fluida e muito bem animada. Meus agradecimentos ao mangaka e diretor Kohei Horikoshi, que consegue fazer um trabalho muito bem animado, muito único, e só ele consegue fazer praticamente nas telas do cinema. E a trilha sonora, que é perfeita, porque ela consegue passar uma emoção de êxtase, de alegria quando está ouvindo ela em junção com a animação. E meus agradecimentos ao compositor Yuki Hayashi, que também é outro que não vou nem comentar. E outro ponto positivo para mim também é a história, que diferente dos shonen de ação comuns, que só dão essa tem porradaria, os personagens secundários são muito fracos, os principais também, fracos em questão de história, o filme em questão passa a ideia do herói que quer proteger muito o povo em prol da própria vida praticamente. Eles não estão muito pra descer a porrada, descer a mão no vilão, eles querem mais proteger a população. Isso é muito cativante. E pra mim, o único ponto negativo desse filme é de que alguém que não acompanha a obra toda, ela não vai ter a mesma experiência, a mesma cativação, mesma emoção, por exemplo, lá no final. Ela não vai entender todo o contexto que está passando por tudo, mas ela vai adorar, vai gostar com certeza. Mas ela não vai ter toda a experiência. Então, basicamente, se você quer ver um filme bom, uma história boa, uma animação muito boa, uma trilha sonora absurda, se você quer relaxar, não quer pensar muito, não quer ter que acompanhar muita coisa, eu recomendo demais esse filme. Vai com fé, vai com fé. E agora eu vou passar minha palavra ao meu amigo Pedro. O filme que saiu dos quadrinhos e foi direto pro cinema foi o Deadpool. O filme chegou aos cinemas em 11 de fevereiro de 2016, faturando mais de 718 milhões de dólares em bilheteria. O Reed Wilson é um ex-militar que foi diagnosticado com câncer terminal, e então ele resolve realizar uma experiência científica maluca no corpo dele, e uma clínica clandestina acabou tornando ele imortal. E então ele com seus poderes e seu belo humor, ele resolve ir atrás desse cara que fez isso com ele, porque ele disse que esse cara destruiu a vida dele e porque também deixou ele com uma aparência nada agradável. O filme, pra mim, ele tem muitos pontos positivos e quase, pra mim, é um ponto negativo. Os pontos positivos, um deles é a piada, são as piadas, porque a maioria tem referência ao universo Marvel, como a parte que ele tá na ponte, e o Colossus fala que vai levar ele para conversar com o professor Xavier. Ele pergunta: qual professor? O Patrick Stewart ou James McAvoy? Essas linhas do texto são tão confusas. Vamos falar com o professor? James McAvoy ou Patrick Stewart? Essas linhas do tempo são tão confusas. E essa piada tem referência aos filmes do X-Men, porque os filmes da saga X-Men, a maioria se passa em tempos diferentes. Então eles usam dois atores para fazer o professor Xavier, um do futuro e um do passado. Os pontos negativos da vista da crítica, para eles é porque o filme ele abusou de muitos clichês na narrativa, e também porque ele foi muito, como é que posso dizer, muito previsível. Mas pra mim ele, assim, se tu quer ver o filme,
quer dar ótimas risadas com ele, quer se divertir, quer ver bastante ação, bastante sangue, que o filme é bem violento, eu recomendo esse filme, porque é um filme muito bom, é muito engraçado. Mas tem que tomar cuidado com quem vai ver, porque o filme é a classificação indicativa desde 17 anos. Então agora eu vou passar a palavra pro Rafael, que vai falar sobre o filme dele. Opa pessoal, meu nome é Rafael Cim Pereira e eu vim falar sobre a minha escolha de filme. A minha escolha de filme é um filme de terror e de suspense, e ele é muito mais de um terror psicológico, que tem o título original que é Get Out, que tradução para o Brasil veio como Corra. Ele é um filme de 2017, produzido pelo diretor Jordan Peele. Primeiramente eu vou falar um pouco da trama do filme, depois eu vou falar por que eu escolhi ele. A trama do filme é basicamente um rapaz negro que vai visitar os pais da sua namorada, que é branca, em uma casa isolada no meio do interior dos Estados Unidos. Uma trama simples, parece ser algo bem bobiça, assim, né? Tipo, tranquilo. Mas enfim, o legal desse filme não é essa trama que, embora seja muito boa, vocês vão vendo ao longo do filme que vocês vão começar a se perguntar, nossa, essa casa tem alguma coisa de errada, juntamente com o protagonista. Vocês começam tipo, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O protagonista também. E é uma trama muito bem elaborada, isso eu sou obrigado a falar, muito boa mesmo. Mas o motivo de eu ter escolhido é que esse filme trata algo muito importante na sociedade. Esse filme trata o racismo que está presente, sabe? Porque quando o nosso protagonista chega lá, a primeira coisa que o pai da moça vê, já fica meio desconfortável quando vê que ele é negro. E depois ele chega e já começa a falar aquelas frases que todo mundo já ouviu. Eu não sou racista, eu tenho amigos que são negros. Eu não sou racista, eu votaria no Barack Obama. Enfim, várias outras frasezinhas assim que vocês vão percebendo algo muito estranho. E por isso que eu acho esse filme tão interessante, cara. Tem uma cena muito boa logo no começo, que quando o policial vai parar, a mulher tá dirigindo e o cara tá no banco de trás. O policial, quando para eles, já vai direto no negro. E algo que, isso me traz assim um certo desconforto em pensar que na nossa sociedade, tipo, na vida real, é assim. Se o policial para o negro, ninguém vai falar nada, porque ele é sempre taxado como ladrão e tal. É um racismo que já está institucionalizado na nossa sociedade. E é muito bom que esse filme aborda isso de uma forma incrível. E tipo, se você tem uma leitura, se você se lembra que os Estados Unidos assim, já teve guerra por causa da escravidão, tudo, tem toda essa questão cultural bem forte, enfim, vários movimentos negros. Esse filme aborda muito bem toda essa temática e eu acho muito interessante. E pra não falar que o filme é apenas assim, temática racista e tal, então é um filme muito militante, não gosto. Não, muito pelo contrário, esse filme é um blockbuster e é um filme de terror muito bom. Tipo, tem uma cena que quem viu o filme talvez lembre, quem não viu não vai reconhecer, que basicamente, cara, te deixa gelado. E é legal que também as regras que são estabelecidas no universo do filme, elas são bem executadas, sabe? Não é, por exemplo, sei lá, o personagem ele é hipnotizado de uma certa forma, e aquilo é estabelecido de uma forma tão coerente, tão concisa, que você aceita. Você fala, não, tá certo, cara, esse filme, não, dentro desse universo isso poderia realmente acontecer. E você também percebe que tem várias coisas interessantes, por exemplo, por que o protagonista fica sem celular, enfim, várias outras coisas. Essa é a minha recomendação e eu agradeço pelo tempo. Se vocês tiverem tempo em casa, se tiverem fim de assistir um filme, fica a recomendação como Get Out, Corra, filme extremamente bom. É isso.